amazing stories. Caríssimo Adelino. Caríssimo Carlos Costa. Caríssimo Guilherme. Caríssimo Guilherme, exatamente, que é o nosso Homem-Sombra. É um Homem-Sombra. Quero agradecer-te, enfim, a referência transcendental que trazes. Cinzenta, a verde, enfim, é uma discussão que está em latência para posterior confronto. Hoje és tu que vais trazer, espero eu, O mote. O mote. E o teu mote, eu estou muito ansioso, já vou explicar porquê. Porque o teu desafio empresta muito de uma série magnífica, que começou com o primeiro episódio, que é genial, e o segundo também é muito bom, apesar de serem coisas completamente diferentes, e que depois te estrangulhou completamente. Diz-me, porquê é que estes dois episódios para ti são tão importantes para tema de conversa? Começamos bem. Começo logo por dizer que as minhas escolhas são duvidosas. Esta aí não é duvidosa, mas é provocadora. Não é provocatória necessariamente, mas é provocadora. Mas, na verdade, eu acompanho-te. Depois que, sinceramente, o que eu suspeitava era exatamente isso. Por isso é que eu estava intrigado, porque eu tinha que te afrontar diretamente. Porquê? Conta lá. Eu aqui tenho uma boa relação com as histórias dos filmes, não com o filme. Acho que, tecnicamente, os filmes... Estamos a falar do Alien, do Covenant e do Prometheus. Acho que têm ambos, enfim, falhas bastante graves em termos de storytelling, que há coisas que não se entendem mesmo de parte do filme. Mas o conceito do filme agradou-me. Ou seja, não sei se recordas, ou antes, como é que eu me apaixonei pelo Prometheus? É com aquele prólogo, não sei se serás a memória, quando nós conhecemos o Dave, não é? Aquele nome bíblico, aparece a estátua, Miguel Ângelo, aparece o trono Bogatti, todos aqueles elementos, e depois há um diálogo que eu acho que foi a última vez que eu senti inveja de alguém, que é um texto tão bonito, tão bom, que eu adoraria ter aquele texto, porque no fundo é a máquina que é perfeita e que é criada pelo homem, que toma consciência disso, que ele é um ser potencialmente perfeito, aquela inteligência artificial, e que o seu pai, o seu criador, é um homem que é por natureza imperfeito, porque é finito e que vai morrer. Eu gosto muito desse próprio, por esse diálogo, em que se percebe essa tensão, e depois, ao longo do próprio filme, no fundo, às vezes tento identificar qual é que é aqui, no fundo, o storytelling, qual é que é o story arc, e pareceu-me, e acho que já mudei de opinião algumas vezes, que parece muito, no campo ele não é a jornada do herói, mas a jornada de Deus, ou seja, é aquele processo em que a inteligência artificial, que é a máquina, se vai ganhando consciência da imperfeição do homem, que ele se vai superando a si próprio e que elimina as outras espécies para se consagrar ele próprio como pai de uma civilização. Há aquele momento em que ele toca Wagner, não é? E que o pai dele diz que aquilo sou muito anémico, não é? E sou, porque é uma máquina a tocar Wagner, na entrada dos deuses vai em Valhalla, e anémico porque é uma máquina, não é? Porque ele não é um homem. E quando depois a personagem no fim matar toda a humanidade, não é? Quando ele criar a sua própria prole, ele vai pedir ao computador, não é? Para que quando ele entrar em Valhalla, que é aquele local da nave onde estão todos os embriões da humanidade, não é? Inclusive também os alienígenas, também toca essa música. Eu vejo neste sentido que é um bocadinho provocatório, sequer é só o meu, e acho que isso é fascinante, nós vemos só nós uma certa coisa, que eu vejo como uma jornada de criação de Deus, e esse Deus nem sequer é o homem, como Prometheus poderia indiciar, é Deus que é a máquina que se transforma no homem e que cria uma nova geração. Eu entendo perfeitamente o fascínio, e é justamente isso que te leva ao fascínio, o teu fascínio é o teu fascínio. Eu ali só encontro uma ópera pobre. Na verdade é mesmo muito pobre. O tecido narrativo serviria eventualmente para séries para a Netflix, com vários episódios, com aquela mega produção, mas a dimensão operática que começa por o disparate exagerado do mapa das estrelas, que está em várias civilizações, em vários pontos, que parece uma caverna, exatamente, com uma dimensão quase pré-histórica, que me toca pessoalmente, porque o meu doutoramento anda à volta justamente de Foscoa, e portanto é fascinante. Mas transformar isso numa espécie de mensagem gravada por uma entidade que não se sabe muito bem quem é, com toda uma carga de dimensão absolutamente teatral, mas depois com aquele aparato todo musical, aquilo já não é uma ópera, aquilo é uma mistura de confusões que não dá para perceber verdadeiramente para onde é que aquilo pretende ir. E mais ainda, aquela solução
de pôr aquela entidade humanoide a tomar uma coisa qualquer para se desfazer, de forma a que o seu ADN entre no fluxo da transformação e da mutação para aquilo que supostamente terá sido a origem humana, acho que é uma revelação tão pateta, tão pobre, que tudo aquilo que era bom na saga do Alien, que era nós não sabermos que raio de criaturas eram aquelas, de onde é que vinham, porquê é que vinham, todo o universo de desconhecido acabou por se revelar numa espécie de intriga desmascarada, sem qualquer interesse. Então é como tu estás à espera da revelação de causas de um crime real, que de repente são tão prosaicas, que não entendes porque é que o crime foi tão extraordinariamente intrigante, quando na verdade não há razão nenhuma para o ter ganho em dimensão esse valor de expectativa. Mas tu não achas que essa é a visão? Eu não discordo, evidentemente, do sentido género que estás a dizer, mas que é uma visão demasiado centrada em nós próprios, nos homens. Há quem tenha dito isto, e não fui eu que disse, que encontra ali uma coisa quase do universo do H.P. Lovecraft, não é? Que há uma certa renúncia ao homem como o centro do universo, e um elogio ao cosmos naquilo que tem de mais misterioso, não é? Um certo pessimismo antropológico, sim, que agora vou-te provocar dizendo que eu também notei um pouco nas tuas palavras esse pessimismo antropológico. Sim, seguramente. E a pergunta era esta, porque nós estamos habituados à jornada que o homem, no fundo, quer saber, com essa má metáfora, de qual é que é a sua origem, não é? Quer saber a sua origem para depois poder viver para sempre, não é? Eu venho busca da imortalidade, mas depois a história muda, não é? E já não é tanto o processo da ascensão do homem à imortalidade, é a máquina que o substitui e consegue isso. Este descentramento não te motiva no sentido de perceber que há aqui alguma coisa nesta história que pode eventualmente seduzir-me para ficar com ela? Acredito e de facto sou também fascinado por essa alternativa de inteligência, se quiseres. Mas neste universo de aliens há ali uma dimensão de desconhecido, insisto, que é talvez a parte mais fascinante. E de repente todo esse universo está por revelar, porque nós não sabemos exatamente o que é que se passa com aquelas criaturas, ainda não está completamente esclarecido. Temos o pior, se vão por esta senda de tentar dar uma caução narrativa e explicativa, temos o pior. Mas o que me fascina justamente nestas sagas são os lados misteriosos e insondáveis de uma outra entidade que não tem nada a ver connosco. Não tem. Fez a sua evolução e tu não percebes porquê. O que é que está ali? Porquê é que está ali? E esse lado é fascinante. Depois, de facto, quando vamos para, quer para o Covenant, quer para o Prometheus, há depois ali uma espécie de baque que me custa muito a aceitar. E eu posso dizer qual é. É muito simples e muito claro. O Ridley Scott voltou a apostar na solução que encontrou para o Alien, é que a Sigourney Weaver é uma mulher, não vou dizer com uma dimensão masculina, mas com uma atitude de fibra que, não sendo masculina, mostra uma dimensão agressivamente poderosa que não é normal. Na ficção científica é capaz de ser, se que vou dizer agora, a primeira grande heroína feminina, não é? E não só, mesmo em cinema comercial e de alta indústria, mesmo no o universo mais simples dos dramas industriais, não é fácil encontrar uma mulher com aquela amplitude que isto hoje em dia é um território muito arriscado. Mas ela de facto tem ali uma diferença de ser mulher que não é fácil de explicar. E depois ele aposta, quer no Prometheus, quer no Covenant, aposta novamente em mulheres que têm um pouco esse lado quase normal, com pequenos nervos de capacidade de luta, mas não são grandes personagens. E isso é que me deixa... Mas não serão por esse motivo, não queria defender todas estas questões técnicas, até porque acho que acaba por ter a beleza à discussão. Mas quando ele está a centrar nesta questão, não é, da jornada, ser a jornada da máquina transformar-se em Deus, não é, e não do homem, isso também não o dispensa, pergunto eu, Carlos.
não dispensa, de certa forma, de ter personagens, sejam elas masculinas ou femininas, demasiado fortes. Ou seja, ele, ao focar-se no Dave, não estará, de certa forma, a focar-se naquilo que é essencial? Essa aqui é a questão. É que, na verdade, a história está mal, e tu há pouco tocaste nisso, a história está mal quanto a contada. mim, mal contada, Sim. mal construída, mal pensada, e há uma intenção equívoca. Porque, na verdade, a história devia ser sobre o David Exato. e sobre o Walter. Exatamente. Depois há uma fusão bizarra nos dois, porque um já não é um já é o outro. Aquilo é uma confusão narrativa que não se atém a uma intenção, de facto, de ter cuidado destas duas personagens. Eu aí estou completamente alinhado com o teu fascínio, com o teu interesse, porque, de facto, as duas personagens são fascinantes. E o Fassbender faz um tecido espantoso de substância para aquelas duas personagens. E, de facto, no Prometheus, o nosso androide é louro. Depois, o Walter já é moreno. Portanto, eu quando vi essa diferença... Disse, Achaste demasiado fácil, não é? exatamente. Isto já está a entrar, literalmente, numa espécie de aulas de ficção científica. Porque, na verdade, aquilo que é perfeito no David é esta noção de aprendizagem com o ser humano. Ele está a aprender com o Lawrence Arabia. Sim. Essa é que é. Mas eu acho que tu tens, vou-te provocar, tu vais ter uma reserva de fundo, que é o facto do filme não ser sobre os homens ou sobre a humanidade. Isso é um certo incómodo, é ser apenas a jornada da máquina que cumpre o seu papel, não é? A jornada de Deus. Mas isso deixa-te angustiado, mas é não? beleza Sou eu a provocar. Não és tu a provocar. Eu entendo o que tu vês. Eu não consigo ver essa dimensão de facto transcendente aqui nestes dois episódios. Não consigo mesmo. É muito difícil. Nem com o Wagner, nem com a entrada dos judeus em Valhalla, isso não há ali qualquer coisa. Sabes, isto é muito curioso, porque quando tu tens uma solução narrativa que não tem suporte de força, quando tu pões Wagner no Apocalipse Now, naquele momento brutal, aí ganha uma ressonância, não é ópera, mas tem uma potencialidade metafórica absolutamente demolidora. Aqui também, no sentido contrário, que não sendo uma máquina, está desumanizado, ou seja, ele desumaniza o Wagner, num certo sentido, para lhe dar essa... Lembrei-me agora até da nossa último podcast, que foi o primeiro episódio, quando tu falavas sobre a laranja mecânica, não é? E nessa altura falámos sobre o Mozart. Sim, e sabes... A forma como eles vão humanizando ou desumanizando os grandes compositores em função das próprias personagens. Não será isso no caso do David, ou seja, ele desumaniza o Wagner. Mas há uma subversão clara no caso do Laranja Mecânica. Aqui há uma espécie de Rodriguinho, de truque narrativo, para que a coisa ganhe uma espécie de eco grandioso, em termos de metáfora, que eu acho que não traz, não acrescenta, não tira, não põe, não beneficia a experiência. Porque, em última análise, a narrativa é pobre. Porque a personagem que tem o foco da história, portanto, o protagonista, verdadeiramente está deslocado. Eu não percebo o que é que aquelas duas personagens femininas estão a fazer. Eu sei que isto agora pode ser mal interpretado, mas é o que é, na minha perspectiva. E eu sei que é intencional, claramente intencional, porque ele voltou, obviamente, a querer repetir o modelo de personagem que encontrou para o Alien. Portanto, estas mulheres que são mais simples, como é que eu ia dizer? Não é simples, talvez o termo mais correto, mas que aparentemente não têm um potencial para serem personagens extraordinárias e de repente têm que ter um desempenho extraordinário. E têm que enfrentar aquilo que é a coisa mais difícil, que é o desconhecido. No caso do Aliens, na versão do Cameron, que eu continuo a achar que é muito inteligente e que tem uma simples pretensão a pôr toda a saga simplesmente num confronto feminino, porque no final tens a grande fêmea, Alien, que vai combater a nossa fêmea para proteger a pequenina fêmea, e portanto tudo aquilo é um combate em que as figuras de máquina são apenas instrumentos ainda limitados. Então, se calhar o problema, já se concordas comigo, se calhar o problema é o Prometheus e o Covenant estarem falsamente ou artificialmente colocados nesta dinâmica do Zeran. Neste caso, em ambos os filmes, eu acho que o alienígena não faz muito sentido. Nos primeiros faz, até a ideia dele ser biologicamente mutável, desde o facto de ele ser um parasita, de sair dentro de nós, depois aquele processo de transformação viscoso. Nós vemos a personagem nascer dentro de nós e faz sentido nos primeiros Alien.
Aliás, a primeira vez que eu vi o primeiro ano foi no Tivoli, ainda era cinema na altura. Era um jovem, adolescente. Neste filme, por exemplo, eu acho que mesmo os engenheiros e o Lee Alísner, acho que não acrescentam muito à própria história. É por isso que a única ligação que eu vejo há elementos narrativos que eu percebo o teu incómodo, que não faz ali sentido, mas eu volto a isto. Eu acho que a história em si, que é, no fundo, a procura, e permite, não é, que é o Deus que oferece ao homem ao fogo e que sacrifica ele próprio, essa ideia de busca da origem da nossa humanidade, eu acho que é uma ideia que eu acho que está dentro daquilo que é o nosso gosto pela sci-fi, embora depois diverjamos em alguns momentos, e o que é, para mim, absolutamente fascinante é o fracasso do homem, porque aquilo que ele trata no limite, na minha opinião, evidentemente, com todas as reservas que isso possa ter, é que é um mundo sem homens. Nós buscamos a perfeição da humanidade, no fundo, no final, é um mundo sem homens, e isso deixa-nos, se calhar, um pouco, talvez, não sei, angustiados, não é? De haver um futuro sem nós, não é? Sim, eu fico incomodado com isso, com essa dimensão, com essa dimensão de negação da nossa hipótese de irmos além, de sermos aniquilados completamente. E acima de tudo, por causa da personagem que se transforma numa personagem muito profundamente, muito negra, do Walter, num androide que não se percebe porquê, depois de todo aquele tempo de aprendizagem, ele aprende, e volto a insistir, com Horace Arábia. Ele anda a tentar perceber o que é ser humano. E ele está genuinamente intrigado. Para superar a própria humanidade, não é? Eu não sei se foi... Isso não é claro na narrativa. Certo, mas eu parece-me que a parte final logo trata muito disso, ou seja, ele destrói, ou pelo menos sugere isso, a destruição da humanidade, não é? Também parece a própria destruição, embora isso não seja claro, porque é um problema grave na narrativa. Os próprios engenheiros também são destruídos porque são imperfeitos, e aquilo que me parece nas imagens finais, quando ele entra na grande câmara e tem um óvulo de um alienígena entre ele, é que ele funda uma nova espécie que superou não apenas a própria humanidade, mas também aquilo que era o próprio criador da humanidade, ou seja, ele transforma-se no próprio Deus. E o que eu gosto não é tanto este percurso narrativo, não tem o valor por si próprio, talvez possa dizer assim, mas por aquilo que representa da nossa dificuldade, não é? De repente não somos nós o centro do universo. E volta ao H.P. Lovecraft, não é? Com todos os seus defeitos, ser misógino, de ter simpatias políticas bastante radicais, mas este pessimismo, não é? Demorou tanto tempo para nós reconhecermos que o H.P. Lovecraft foi importantíssimo, é que superou as bruxas e os duendes, não é? Pergunto eu, Carlos, e sei que me estou a repetir, mas esta dificuldade de aceitação tem a ver com o facto de nós não sermos o centro da narrativa e depois vamos procurar tecnicamente defeitos, e o filme tem imensos defeitos narrativos. Não achas que isso possa, dentro de ti, agora a pergunta é quase pessoal, que possa haver aqui essa dificuldade? Nunca tinha pensado nesses termos, mas sim, há uma resistência que tem muito a ver com isso, independentemente das malhas com que foi tecido em cada um dos dois filmes. De facto, essa hipótese do androide poder transcender o ser humano, levá-lo para uma dimensão de criador em ciclo invertido, ele volta a criar outra vez uma entidade que metaforicamente, aquela velha máxima de a moral da história, se pensarmos nisso em termos da nossa perspectiva, se calhar foi alguma outra entidade que afinal de contas nos gerou por meios ínvios. Eu acho que essas metáforas são tão... Não te agrada a fantasia na ficção científica, no fundo é isso. Tu és um homem muito pragmático na fantasia que tu procuras, ou seja, procuras a ficção pelo prazer intelectual, pelo deleite da própria história, e quando isto se transforma mais numa space opera, tu aí já tens dificuldades. Agora vou usar uma palavra para te provocar, tens quase que um preconceito. Isto na ficção científica é uma space opera. Absolutamente. E, por exemplo, os encontros imediatos do terceiro grau para ter uma space opera de ficção científica. E agora sou eu a recuperar as provocações. É muito. Aliás, eu devo dizer-te que o que eu senti foi que o Ridley Scott queria fazer uma espécie de gladiador em dimensão operática, naquele ressoar de metáfora. E o Marte Ataque? Isso é uma paródia. Okay? O que não é muito normal vermos o humor com ficção científica de suporte. Mas no caso deixa-me só acabar esta ideia. O Ridley Scott cometeu talvez um risco, talvez por excesso de ego. Como diria no filme o Al Pacino,
quando faz diabo, a vaidade é o meu pecado favorito. Não sei se foi por isso ou não, mas de facto há ali uma espécie de convicção notória de que pode fazer uma grande obra à semelhança do Gladiador, quando de facto não tem uma boa história por trás, nem para um lado nem para o outro, e a herança é muito complicada. Este tipo de aventuras que são tão grandiosas que correm facilmente o risco de parecerem metáforas pífias. E, portanto, esse é que é o problema. Isso é que eu me sinto, talvez... Mas estás a fazer a questão, que estava-te a provocar em relação, por exemplo, ao Marte Ataque, é uma space opera, claramente, é divertido. Sim, mas é humor, é outra coisa. Deixa-me dar um exemplo muito simples. Eu este fim de semana, com a minha filha mais pequenita, estive a ver o Elemental. Aquilo é fantasia, não é ficção científica. Okay? Porque, de facto, essa diferença... o Senhor dos Anéis não é ficção científica, é fantasia. Certo. Porque a fantasia pressupõe que tens uma realidade completamente montada, alternativa à nossa. Sem ter uma história definida. Não é, exatamente. É uma alternativa total. Está reconstruída à semelhança, como se fosse um multiverso em que tu tens ali uma outra dimensão. No caso da ficção científica, não. Tu tens, de facto, uma linha da realidade que se alterou, se transformou, falhou, o que quer que seja, para gerar este universo diferente. E eu não sei se, no caso do Covenant e do Prometheus, isto não estaria mais interessante se não fosse feito numa dimensão de fantasia. Percebes? Porque acho que talvez o grande equívoco parte justamente deste princípio de ancorar as duas narrativas no universo da ficção científica. Mas eu quero reparar a minha provocação no sentido de voltarmos ao início e depois vais ter que explicar porque tens contigo um objeto que eu não tenho certeza que o Guilherme identifica. Pois, é exatamente. Antes de irmos aí... Eu já vou... é um elemento... Não é para provocar, nem para ombrear com esse magnífico, transcendente ser alienígena. Exatamente. O que estava a dizer... Dizes tu... Eu trouxe essas... Desculpa, dizes tu, verdade, ser humano. Verdade. Tiveste bem agora, não? É isso mesmo. Eu estava-te a provocar neste sentido quando falámos sobre Mozart e sobre Wagner, e lembrei-me dos Encontros Imediatos e depois do Marte Ataque pelo papel da música. Nos Encontros Imediatos é pela música que nós nos entendemos, há uma sequência musical, nós fazemos até pela música, e no Marte Ataque, com todo esse caráter assumidamente space opera, não é? Que é divertido, é também a música que os mata, não é? E é uma música que é bastante bera. Mas isso... Não nos matamos de riso, matamos da música. Não nos matamos com Wagner, matamos com um cantor de sucesso dos anos 50. Eu acho isso mais fascinante enquanto metáfora humana, da nossa capacidade de parvoíce. Porque é assumida. Exatamente. Aliás, uma imagem as duas crianças a falar. Do que a grandiosidade que está intencionada nos dois filmes do Ridley Scott. Provavelmente, se fosse construído com o universo de fantasia, eu estou convencido que seria muito interessante. No entanto, deixa-me lamentar mais uma vez a perda. Eu perdi o David. Percebes? É o maior prejuízo que eu tenho, é que eu perdi o David no próprio filme Prometheus. Porque o David é simplesmente um assistente que está ali, não é? Não serve mais. Deus. Diz? É Deus? Não, é um assistente. No Prometheus ele é um assistente. É um assistente. É um assistente. Não vamos comparar com o Guilherme. O Guilherme é o nosso timoneiro. Mas ele é literalmente um assistente. É igual ao microfone. Não tem nada eu discordo. Eu quando olho para o Dave vejo como... Mas em termos narrativos não evolui. Não há resolução daquela personagem. Então, se calhar, essa divergência pode estar aqui, agora a pensar que o meu elogio, o meu fascínio, a minha paixão por estes dois episódios, pelo Covenant e pelo Prometheus, não tem a ver com a questão técnica nem com a narrativa, porque de facto tem ali deficiências que até impedem que nós percebamos partes do filme. Tem a ver com a bondade da história final. E eu de facto vejo no David uma glorificação, vejo neste sentido, vejo que aquilo é uma visão de que aquilo que nós pretendemos cotidianamente, que é de onde é que nós viemos, não é? E procuramos a religião nisso, e depois como é que eu posso sacar para o resto da nossa vida, não é? Como é que eu procuro a imortalidade, que são questões muito, muito comezinhas e que estamos sujeitos, e eu leio isso no David, por isso que eu vejo como uma personagem bastante importante, porque ele supera essas pequenas imperfeições, não é? E ele que se transforma em Deus, não é? Cria uma nova geração que não é imperfeita como a nossa, não é? Esta ideia de nós sermos
apenas uma fase transitória, não é? Dentro da própria transição. É isso que eu acho que não consigo ver, e peço desculpa por isso, não consigo vê-lo apenas como isso, vejo numa grande centralidade, porque no fundo é ele que consegue fazer isso, não é? Consegue superar a nossa ambição de sermos Deus, ele que se transforma em Deus porque resolve a imperfeição em primeiro lugar. Embora eu acho que a nossa grande vantagem é esta, nós somos imperfeitos, não é? É isso que nos humaniza a imperfeição. Sim, é verdade. Deixa-me só então fazer este remate e deixo já o desafio para o próximo encontro. Vamos falar sobre 2001. Está feito. Vamos falar sobre 2001. Vamos arrumar 2001 porque é tão ambíguo aparentemente ainda hoje que na sua simplicidade é muito mais eficiente. Mas pronto, fica o rap encaixa. Deixa-me só então dizer-te isto, porque é isso é que me deixou. É a minha questão sensível pessoal. Ou seja, é a minha projeção sobre a narrativa. O que eu achei fascinante foi a hipótese do David aprender com os seres humanos. Ele podia evoluir para outra coisa qualquer, mas evoluía. E ele perdeu-se no primeiro episódio. Não evolui. E no segundo episódio, no Covenant... Ele tem processo de mutação, eu acho que ele está a aprender aquilo que não deve ter, aprende a mentir, aprende a vingar-se, aprende a ser dissimulado. O que é que nos caracteriza a nós mais do que a nossa capacidade de sermos dissimulados, de mentirmos, de termos rancor? Eu acho que ele aprende isso tudo. E ele expressa isso na própria relação que tem com sem dúvida, mas com é isso que eu lamento. Que ele tem aprendido as coisas más. Não. Eu lamento porquê? Porque quando tu esperas, esta questão agora está a ficar muito quente com a dimensão da inteligência artificial. Exatamente. Eu quero acreditar, e acredito, que há um lado de vantagem, de benefício, para eu aprender com aquela forma de construção. Não se pode falar de inteligência, não se pode falar muito mais do que isso, porque são palavras muito arriscadas e que não fazem sentido. Mas eu acredito sinceramente que há um benefício de aprendizagem para nós, seres humanos. Em última análise, se aquela narrativa era uma narrativa feita por aliens, percebes? O Ridley Scott, se fosse uma alien de toda aquela gente a pensar, até seria interessante. Seria fascinante ver como é que eles criariam uma narrativa para nós, seres humanos. Mas, infelizmente, o que eu vejo isso é muita ambição e, de facto, um box office fascinante. Mas... Aliás, como uma ameaça, vi isso não há muito tempo, há uma ameaça que pesa sobre ti dele voltar ao assunto. Eu sei. Eu li isso há pouco tempo e fiquei de veras preocupado. Preferi que eu fizesse uma sequela já no outro mundo com o Gladiador. Gostava de ver como é que o Máximos, quando chegasse ao outro lado, poderia fazer a sua história. Mas... Ora, como nos aproximamos do fim, era agora a altura tu ias falar sobre a tua isto foi das coisas mais prodigiosas que, para quem tem fascínio por filmes, isto é uma cassete VHS, hoje em dia já não faz esse sentido, senão como objeto de curiosidade, mas a hipótese que trouxe de, em termos privados, pessoais, por vontade determinada ou não determinada, mas independente, de poder ver e rever coisas que antes eram só acontecimentos de circunstância e públicos, sem dúvida nenhuma, porque a ideia de cinema é mesmo essa, que está a desaparecer. Esta ideia de que o cinema, isto é muito bonito, o cinema não é o mecanismo nem o processo, é o fenómeno. É o fenómeno de uma imagem gigante, ampliada, projetada para um grupo de pessoas. Isto é que é cinema, certo? O resto são filmes. E, de facto, esta transformação permitiu, quer dizer, para além da pornografia ter chegado facilmente e de forma mais higiênica à casa de muitas pessoas... Uma parte de mim estava com tanto medo que tu revelasse o conteúdo dessa cassete VHS. Não, isto por acaso não. O que está aqui é simplesmente... Não espero não ter nenhuma confidência. Acho que é do Alf até. Curiosamente, não tenho certeza, mas acho que é do Alf. Era o que eu diria. Diz? Era o que eu diria. Pois, diz comigo, vai comigo, não é? Está de acordo com a minha personalidade. Não, mas é um elemento que é muito importante e hoje em dia isto é um remate já fora do nosso tempo previsto. Eu estou muito chocado com os meus alunos, porque são tão fascinantes, mais fascinantes do que já foram antes, mas são tão dispersos, são tão fragmentados, que eu tenho muita dificuldade em estabelecer uma relação de fluxo concentrado.
mas ao mesmo tempo são outras criaturas já. E eu sinto isso. São já outros seres humanos que são diferentes. Há qualquer coisa diferente neles, no comportamento, da forma como se ligam às coisas. E isso é encantador, mas ao mesmo tempo tem deixado desconcertado. Mas pronto, isso Deixa-me só dizer uma coisa. outros temas. Nós há pouco falámos em off Conversa. sobre a questão deste podcast, que é uma conversa divertida entre nós três, embora nós nos façamos ouvir mais vezes do que o Guilherme. E as pessoas não sabem disso, É um bom evidentemente. pretexto para nós os dois falarmos. Esta conversa é gravada entre aulas, ou seja, eu e o Carlos viemos das aulas agora, eu dei uma aula sobre a ascensão do nazismo e depois vou dar uma aula à noite sobre o storytelling, sou dos universos. Eu sou o canal de História, de manhã falo sobre Hitler e à noite falo sobre os alienígenas que fizeram os pirâmides no Egito. Eu sou esse tipo de professor. Mas quando nós falamos que contributo é que nós podemos trazer para a Universidade Europeia, apoiado, é ao contrário, nós trazemos isso, tu acabaste agora, trazemos as experiências com os estudantes para cá. Está vivo, está Nós concreto. temos, e está a flor de pano. Nós vimos das aulas para cá, para a conversa, e saímos daqui para as aulas. Portanto, nós penso que o elogio é partilhado por ti. Nós só podemos agradecer o facto de isto ser feito assim, não é? Neste contexto académico, Nem em liberdade. há outro sentido. Até porque isto são coisas que nós levamos para as aulas. Exatamente, e trazemos lá também. Exatamente, também trazemos lá. Muito bem, muito obrigado, Carlos. Muito obrigado, Guilherme. Até para a semana. Obrigado, Guilherme. Amazing stories.